Shalom! Bem-vindo a mais um vídeo da série Fruto do Espírito. Eu já falei em outros vídeos e repito, eu poderia ter gravado um único vídeo para falar do fruto do Espírito, mas é um assunto tão importante que nós precisamos falar exaustivamente. A cada vídeo eu começo lendo Gálatas 5:22 e este não vai ser diferente. Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E neste vídeo nós vamos falar sobre fidelidade. E o que falar sobre fidelidade? Nós vivemos numa sociedade superficial, de relacionamentos superficiais. Hoje é comum falar de relacionamentos descartáveis. Nós temos hoje a facilidade, tem copo, tem prato, tem tanta coisa descartável, mas pessoas não são descartáveis, relacionamentos não são descartáveis, a minha vida com Deus não é descartável e eu só posso ter constância, porque fidelidade fala de constância, se eu tiver essa manifestação no meu caráter. A fidelidade, ela tem que fazer parte da tua essência. E se você perdeu isso, você tem que resgatar. Eu escrevi aqui para você sobre fidelidade o seguinte: ouça, a fidelidade está relacionada a uma pessoa constante, madura, firme, íntegra. Isso é fidelidade. Porque a fidelidade, uma pessoa que é madura, ela é constante. E uma pessoa constante e madura, ela é fiel. Nós precisamos de exemplos para você entender melhor. Em outros vídeos, quando eu falei de paz, eu falei que você precisa ter paz com Deus, paz com você mesmo e paz com os outros. Quando eu falei de amor, eu disse que você precisa ter amor próprio, amor ao próximo e amor a Deus acima de tudo. E quando eu falo de fidelidade, eu quero te dizer que você precisa ser fiel a você mesmo, fiel aos outros e fiel acima de tudo a Deus. Então vamos pensar um pouco o que é ser fiel a você mesmo. Fiel à sua essência. Quantas vezes, por falta de restauração emocional, você não é fiel a você, você é o seu próprio carrasco. Você convive com inimigos. E como que você convive com inimigos? Quando Deus falou para Josué e para Caleb que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam eliminar todos os inimigos. E depois Josué, depois de ter dividido a herança para as tribos, ele disse: olha, não convivam com o inimigo, eliminem o inimigo, porque senão o inimigo vai ser como um espinho na tua carne. Quando você convive com amargura, você não está sendo fiel a você mesmo, porque você está convivendo com aquilo que te faz mal. Certa ocasião, como eu trabalhei no meio de missionários, um missionário, e eu já li também, mas eu não só li, mas eu ouvi, um missionário enviado para a África, e ele ficou tremendamente impactado com o que ele viu. Ele não entendia a língua da tribo e ele viu que teve um julgamento. Isso ele entendeu. Teve tipo um tribunal. E ele percebeu que teve uma condenação nesse tribunal. Alguém morreu. E então se essa pessoa morreu, esse tribunal é para resolver essa causa. E ele viu em seguida, depois que acabou o tribunal, que amarraram o morto nas costas do homicida. E esse morto, tudo o que aquela pessoa, aquele homicida, ele teria que fazer, ele teve que dormir, ele teve que comer, tudo que ele tinha que fazer era com aquele morto nas suas costas. E quando ele viu aquilo, ele falou: bom, a tribo deve ter pensado da seguinte forma: assim ele sente o peso, é um castigo, assim ele sente o peso daquilo que ele fez, é algo vergonhoso, e depois é um lugar muito quente, já começa a cheirar mal. Então ele entendeu isso, mas em seguida o Espírito de Deus começou a falar com ele e falou: assim é quem não perdoa, porque você está carregando uma pessoa, é um peso morto na sua vida. Você está carregando aquela pessoa nas suas costas. E quando você não perdoa,
você é uma pessoa amargurada. E como está escrito na palavra de Deus, a amargura contamina muitos. Contamina você e contamina muitos. Então, isso é não ser fiel a você mesmo. Não ser fiel a você mesmo é quando você, para agradar os outros, você faz coisas que te agridem só para ser aceito. Os adolescentes fazem muito isso, jovens que não tiveram uma estrutura, uma família funcional, eles crescem com tantas carências que eles querem aceitar, ser aceitos pelo grupo, então eles vão se agredir. Se todo mundo bebe, eles vão beber, se todo mundo fuma, eles vão fumar. Então, ele está traindo a ele mesmo. É falta de fidelidade a ele mesmo. Ou às vezes vergonha de dizer que vai à igreja ou que segue os princípios de Deus, e você não está sendo fiel a você mesmo. O que é não ser fiel a Deus? Eu não sou fiel a Deus quando eu não leio a palavra. Porque faz parte do relacionamento o diálogo. Porque oração não é uma lista de pedidos, oração é um relacionamento. Tem adoração na oração, tem o louvor na oração, tem o derramar do meu coração, onde eu lanço diante de Deus a ansiedade, a preocupação, a angústia. É onde eu falo com aquele que me ouve, porque Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve. Eu não sou fiel a Deus quando eu não amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a minha força. Você pode adorar a Deus só com o teu coração. E aí? Está faltando adorar a Deus com os teus pensamentos. Está faltando adorar a Deus com atitudes. Porque se eu amo a Deus, eu não vou medir sacrifícios para estar na casa de Deus, ou para fazer o bem, ou para evangelizar. Então, ser fiel a Deus é chegar ao ponto de você acreditar em Deus, mesmo quando tudo dá errado. Davi, ele continuou acreditando em Deus, mesmo debaixo de perseguição, de necessidade, de tantos traumas que ele viveu. E quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que ele continuou fiel a Deus, mesmo na cova do leão. Ele foi fiel a Deus quando tudo ia bem, e ele foi fiel a Deus quando tudo também estava dando errado. A raiz da palavra em hebraico, de fidelidade, vem a palavra fé também. E por isso, fidelidade é fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11 fala de pessoas, de heróis e heroínas da fé, pessoas que acreditaram no Senhor mesmo no dia mau, se mantiveram muito firme, como Abraão. Deus falou, me entrega o seu filho, ele subiu no Monte Moriá, e está escrito lá em Hebreus capítulo 11, porque ele acreditava na fidelidade de Deus, que Deus era poderoso para, se o seu filho tivesse que morrer, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Isso é ser fiel a Deus, é ter este nível de fé, ser fiel a Deus é obedecer, mesmo quando você não sente vontade. E olha, Jesus, ele nos ensinou, porque lá no Getsêmani ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não falou uma vez, falou 3. E em todas as vezes ele disse a mesma coisa para nos ensinar, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi feita, e o melhor aconteceu, porque a cruz não era o ponto final. O ponto final foi a ressurreição. E Jesus acreditou, Jesus foi fiel, e ele nos ensinou a sermos obedientes, como está escrito na palavra. Ele foi obediente tendo morte de cruz, ele obedeceu. Não era o que ele queria, mas ele obedeceu. Este era o plano perfeito de Deus e ele obedeceu. Então eu falei sobre ser fiel a Deus, fiel a você mesmo. Agora eu quero falar sobre ser fiel às pessoas. Parece que esse tipo de fidelidade é a coisa mais antiga. Será mesmo? É porque hoje nós vemos, perdeu um pouco na sociedade moderna o peso da palavra amigo. A palavra amigo, quem é amigo, no Antigo Testamento, essa palavra era usada para amigos de aliança. E você sabe o que é ser amigo de aliança? Duas pessoas, como Jonatas e Davi, que eu vou dar o exemplo da amizade deles, eles estabeleceram uma aliança de sangue. E como foi feita essa aliança de sangue? Eles
era assim, o procedimento era da seguinte forma: eles chamavam testemunhas e eles diziam: estamos estabelecendo uma aliança de sangue, e eles declaravam. Isso é feito, inclusive ainda hoje é feito em alguns lugares, no Oriente Médio, na África, e eles dizem diante de testemunhas: o que é teu é meu e o que é meu é seu. Nessa frase está englobando tudo. Minha alegria é tua alegria, meu dinheiro é teu dinheiro, a minha felicidade é tua felicidade, mas os meus problemas também são teus problemas. Então, você me ajuda no dia mal, que eu também tenha certeza eu vou te ajudar no dia mal. Essa aliança tinha uma marca. Eles cortavam de levezinho o pulso, misturavam sangue para dizer que agora eles eram irmãos e amigos de aliança. Depois colocava cinza para ficar a marca daquela cicatriz, e todo mundo que visse uma cicatriz ia dizer: eu não posso mexer com essa pessoa. Sabe por quê? Porque ele tem um amigo de aliança, ele não está sozinho. Agora, que lindo! O Senhor Jesus é o nosso amigo de aliança, e ele tem uma marca. As marcas, ele resolveu, ele decidiu, quando ressuscitou, com o corpo com as marcas. E ele hoje, todo mundo sabe que Jesus tem uma marca nas suas mãos, nos seus pés, que é a marca do seu amor por nós. Mas nós temos o Espírito Santo, que é a marca desta aliança. Quando o diabo olha para você, ele deve falar da mesma forma quando pessoas, inimigos, viam uma pessoa que tinha aliança com outra e dizer: eu não posso mexer com ele. Ele tem que olhar para você e dizer: eu não posso, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso mexer com ele, porque ele tem um amigo de aliança, e esse amigo não é qualquer um, este amigo é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus fiel e verdadeiro. Então, é muito bonito quando nós vemos esse nível de amizade, de profundidade, de fidelidade. Nós vemos muitos anos depois, quando Davi estava no trono, ele se lembrou, aliás, ele nunca se esqueceu da aliança que ele tinha com o seu amigo Jonatas. E ele perguntou se ainda tinha descendente da casa de Saul, se tinha descendente de Jonatas. E ali foi dito para ele: sim, tem o filho dele, Mefibosete. E ele usou de bondade para com Mefibosete, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. E hoje você precisa fazer essa cerimônia? Não, mas você precisa aprender a ser fiel. Fiel aos seus amigos, fiel à amizade. Sabe o que é? O seu amigo não é perfeito, mas você precisa aprender a perdoar, a relevar, a tolerar, a suportar. Isso é a arte de conviver, e nós precisamos resgatar essa essência, que é a fidelidade, e não ter amizades descartáveis. Mas eu quero ler para você algo que eu escrevi, e está escrito desta forma: Deus é fiel. Porque eu juntei um monte de versículos, claro que nós vamos ler um versículo, mas presta atenção no que eu quero te falar. Deus é fiel porque Ele não muda, porque Ele não mente, porque Ele não desiste, e Ele continua o mesmo, fiel para cumprir todas as suas promessas. De todos os versículos, eu escolhi 2 Timóteo 2, versículo 13, aonde o Senhor deixou esse recado para a gente, que o Espírito Santo nos ensina: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você está vendo que fidelidade é a essência de Deus, e Ele quer esse traço no caráter. Falando ainda de fidelidade, eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 25, onde o Senhor Jesus ensina a parábola dos talentos. Em Mateus capítulo 25, ele diz o seguinte: ele conta a parábola dos talentos a partir do versículo 14, ele está escrito dessa forma: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. E aí começa a dizer que a uns ele deu 5 talentos, e ele foi dando talentos para as pessoas. Chegou o dia de ajustar contas. Teve pessoa que multiplicou os talentos, e aquele que escondeu, enterrou os talentos. E qual foi a palavra para aqueles que multiplicaram os talentos? A palavra está escrito no versículo 22, não é só no versículo 22, a partir do versículo 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar
da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do Senhor. O que você aprende nessa parábola? Claro que é uma parábola riquíssima e muito teríamos a falar, mas estamos aqui destacando a fidelidade. O Senhor elogiou as pessoas a quem Ele deu talento e multiplicou talento. Pessoas a quem Ele deu dons e cuidou da sua vida com Ele e usou os dons da forma certa. E Ele está dizendo 2 características, diz: você é bom e você é fiel. E na série de fruto do Espírito, eu reservei um dos vídeos só para falar sobre benignidade, bondade. E hoje nós estamos falando sobre fidelidade. Então ele está dizendo de 2 características que ele tem. Deus é fiel e Deus é bom. E ele quer que você tenha fidelidade e que você tenha bondade na sua vida. E ele nos ensina que aqueles que lhe obedecem, aqueles que são fiéis, aqueles que permitem que o Espírito Santo restaure áreas danificadas na sua vida, para que você resgate essa essência, a esses ele dá uma recompensa. Qual foi a recompensa? Participe da alegria do reino. Tem recompensa para a sua vida. Quando você for fiel a Deus, quando você for fiel a você mesmo, quando você for fiel aos outros, há recompensa na sua vida. Há recompensa do céu. Você tem céus abertos. E eu quero dizer, olha, eu deixei uma frase aqui para você. Ser fiel nunca será uma escolha fácil, mas sempre será a escolha certa da sua vida. E eu digo que a vida é feita de escolhas e decisões. Escolha ser fiel, assim como Barnabé. Barnabé, na igreja primitiva, é um dos grandes exemplos de fidelidade. Em dízimos e ofertas ele foi fiel ao Senhor. Ele vendeu um terreno e ele deu tudo aquilo sem ninguém pedir. Foi amor a Deus. Ele foi fiel a Deus porque ele orava. Ele foi fiel a Deus porque ele amava o próximo. Ele foi fiel aos amigos. Ele foi amigo tanto de Paulo quanto de João Marcos. Ele, quando teve um desacordo, desavença entre Paulo e João Marcos, ele continuou amigo de Paulo e amigo de João Marcos até a reconciliação de ambos. E o mais bonito é que Paulo ficou um tempo em Antioquia e eu acho que as pessoas até esqueceram de Paulo. Mas Barnabé não esqueceu de Paulo. Deus não esqueceu de Paulo. Barnabé não esqueceu de Paulo. E ele foi até Antioquia para pegar Paulo pela mão e dizer: volta para Jerusalém, vamos juntos, porque agora é tempo do teu ministério com os gentios, mas também é tempo de você voltar aonde você não foi aceito. Eu sou o seu amigo, eu sou fiel à nossa amizade. É tão lindo. E você vê a recompensa de Barnabé. Um homem que era motivo de alegria para o reino, mas Deus o recompensou com a alegria do céu sobre a sua vida. Então, escolha ser fiel. Se você vê que você não está sendo fiel a Deus, seja hoje, a partir de hoje, não espera amanhã. Seja fiel a Deus fazendo teu devocional. Seja fiel a Deus tendo a sua vida resgatada. Se tinha perdido essa vida com Deus, resgate agora. Seja fiel a valores. Seja fiel às suas emoções. Seja fiel a você mesmo. Seja fiel a Deus e aos seus amigos. Eu espero que você tenha aprendido sobre fidelidade, coloque em prática fidelidade. E se você gostou desse vídeo, então compartilha com um amigo e diz: vamos conhecer o que o Senhor deixou para nós, a importância do fruto do Espírito. Vamos trabalhar isso na nossa vida para sermos pessoas mais felizes, completas, íntegras e abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe. E se você não viu os outros vídeos, veja todos dessa série para poder crescer em nome de Jesus.